Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre um artista do mundo flutuante, do Kazuo Ishiguro. Bom, esse daqui não é meu primeiro contato com Ishiguro, do autor eu já li o Noturnos, que é o livro de contos dele, li o Vestígios do Dia, Claro e o Sol, então esse daqui é o meu quarto contato com o autor. Aliás, quem me recomendou esse livro aqui fortemente, antes mesmo de eu ler qualquer coisa do Ishiguro, foi o meu melhor amigo Carlos. Então, Carlos, se você estiver vendo esse vídeo é pra você, tá bom? E muito obrigado pela indicação. Bom, curiosamente, o Carlos foi a pessoa que me fez ler o Ishiguro. O Carlos me deu, há muito tempo atrás, eu nem lembro mais qual foi o ano que eu li, o Noturnos, que é o livro de contos do Ishiguro. E assim, gente, pra mim aquele livro mostra que tem autores que não servem para escrever contos, ou seja, autores que só servem para escrever romances, ensaios, enfim, eu nunca li nada ensaístico do Ishiguro, mas os contos dele eu realmente passo pra frente, porque aquele livro eu não gostei nem um pouco, eu achei muito ruim mesmo. E foi até bom porque, assim, tinha tudo pra eu não dar uma segunda chance pro Ishiguro, do tanto que eu não gostei do Noturnos. Mas, felizmente, eu fui lá, tentei mais uma vez. Eu sempre falo, gente, que é importante a gente dar segunda chance para autores. Porque, às vezes, a gente pega num momento não muito propício, ou, às vezes, aquele livro realmente não é bom. E foi o meu caso com o Ishiguro, porque depois do Noturnos eu li o Vestígios do Dia e eu simplesmente amei. É um dos meus livros favoritos da vida. É um livro, assim, que eu guardo muito bem guardado no meu coração, né, na minha memória, como leitor. Depois eu li o Claro e o Sol, que foi o livro que ele escreveu depois que ele ganha o Nobel, né, um livro inédito dele, que eu também adorei. E Um Artista do Mundo Flutuante também foi outro livro que eu simplesmente fiquei encantado. Porque, assim, mesmo até no Noturnos, né, mas eu acho que nos romances isso fica bem mais claro, o Ishiguro, ele tem uma sutileza muito boa para contar histórias, né, e ele tem um método, né, que alguém pode falar que pode ser considerado, digamos assim, uma fórmula de contar histórias muito boas e que funciona muito bem, pelo menos com o meu eu leitor, né? Isso me agrada muito, a forma como o Kazuo vai desdobrando ali as tramas deles, que é sempre o seguinte: todos os livros do Kazuo que eu li, tá? Ele tem alguns outros que eu não li, então não posso falar, mas pelo menos no Vestígio do Dia, no Claro e o Sol e no Um Artista do Mundo Flutuante, a gente então vai ter aqui um personagem que tá ali num certo ponto da vida, e a partir desse ponto da vida que esse personagem tá, ele é posto de frente a um problema, geralmente alguma lembrança que faz ali o pensar, né, o relembrar o seu passado, e a partir disso ele vai então ali contar a sua história pra gente. Essa trama vai se desdobrando a partir de memórias. Isso acontece muito no Vestígios do Dia, acontece também bastante no Claro e o Sol, apesar de o Claro e o Sol ser um livro que se passa bastante no presente. E aqui no Artista do Mundo Flutuante isso acontece fortemente, assim, a ponto de o próprio autor, né, narrador, enfim, que é esse artista aqui do Mundo Flutuante, contar pra gente que ele, na verdade, ele nem se lembra tanto de como foram as palavras, enfim. Existe um jogo narrativo aqui do Kazuo Ishiguro que me agrada muito, que é justamente esse personagem ele não tendo tanta certeza do que ele lembra e do que é que ele realmente falou, ou do que a outra pessoa que ele está ali contando essa história falou pra ele. Mas enfim, sobre o que é que vai se tratar aqui Um Artista do Mundo Flutuante. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Masuji Ono, que durante muito tempo foi um artista ali muito importante para a cultura japonesa, principalmente no período da Segunda Guerra. E esse livro aqui ele se inicia ali alguns anos depois, se eu não me engano, ele se inicia em 48, ou seja, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. E esse personagem tá ali na sua aposentadoria, vivendo a sua vida. Ele começa a contar pra gente um pouco ali da história da casa dele, de como foi que ele conseguiu aquela residência, que é uma residência opulenta ali num lugar privilegiado de uma cidadezinha do Japão. E a partir do momento em que esse personagem vai contando um pouco do cotidiano dele, ele vai narrar ali as conversas que ele vai tendo com as filhas, enfim, a gente vai então adentrar um pouco mais na vida do Masuji Ono, né? Então ele vai contar aqui pra gente um pouco do seu passado e algumas coisas elas vão desencadear essa memória do passado, que é o seguinte: o que vai acontecer o Masuji, ele tem 2 filhas, né? Ele já é viúvo, a esposa dele acabou falecendo ali de uma maneira que a gente vai descobrir ao longo do livro como foi, né? De início a gente não sabe muito bem.
O Masuji tem essas duas filhas, uma já é casada, já tem filho, etc. E a outra, que é a Noriko, que é a mais jovem, ela tá ali num processo de quase se casar, ou seja, a família tá procurando um pretendente para ela. E o que vai acontecer é o seguinte, a história do Masuji vai se desdobrar a partir do momento em que ele vai atrás de um marido para essa filha, porque acontece uma situação específica ali que faz com que o casamento que estava quase acontecendo da Noriko não aconteça. E a partir dessa coisa, a gente tá falando aqui de uma cultura muito tradicional, né, ali da família procurar o marido para a filha, etc. E o que vai acontecer o Masuji, ele sabe que ele vai ter sua vida investigada pelos possíveis pretendentes da sua filha, e ele vai então ali pensar sobre o que foi que ele fez, né, e qual foi o papel dele aí durante os últimos 15 anos, né, do qual se passa o livro. A gente fala aqui de 48, então desde a década de 30, mais ou menos. A gente vai então acompanhar um pouco de como foi a vida desse artista do mundo flutuante, que é o Masuji. E assim, gente, a história do livro é basicamente isso, é basicamente o Masuji lidando ali com seus fantasmas do passado, lidando com algumas questões muito complicadas para ele, que de início aparentam não ser tão complicadas, mas elas são. E, assim, esse livro aqui, assim como Vestígios do Dia, é um livro muito sobre culpa, sobre remorso e sobre vergonha. E o que fazer quando você sente isso? E essa não é uma pergunta fácil, né? Não tem resposta fácil para essa pergunta. E o Kazuo Ishiguro, aqui nesse livro, ele tenta lhe dar um vislumbre para você de como é lidar com isso, né? De que as coisas elas não são tão assim pretas no branco, né? Elas não são tão... E existem áreas cinzentas, né? Como todas as questões da nossa vida, nada existe o certo ou o errado, né? O que é que nos leva a tomar certas atitudes e porque depois isso nos torna... nos faz ter culpa, nos faz ter ressentimento, etc. E assim, o Artista do Mundo Flutuante, ele me lembra muito, né, por conta da temática também, os Vestígios do Dia, porque o plot, apesar de ter suas diferenças, e esse é um livro do Ishiguro que tem muito forte a cultura nipônica, né, apesar de o Kazuo ter nascido no Japão, ele nasceu em Nagasaki, se eu não me engano, Nagasaki. Ele se muda para os 5 anos para a Inglaterra, e sua literatura é considerada literatura inglesa, né? Enfim, ele fala sobre temas muito caros à cultura inglesa no geral. Esse livro aqui tem uma certa relação com os Vestígios do Dia, porque a gente vai ter então ali um personagem relembrando o seu período, né, sua vida em tempos complicados. E assim, os Vestígios do Dia, se eu não me engano, ele é publicado depois desse livro. E eu acho que um Artista do Mundo Flutuante, ele é meio que um ensaio, né? Meio que um treino do que viria a ser os Vestígios do Dia, claro que com outro panorama, com outro personagem, com a outra questão também, mas o contexto histórico e alguns pontos levantados pela trama são bem, assim, eles dialogam entre si. Eu não vou dizer nem que são semelhantes, porque eles não são. Os dois livros são bem diferentes entre si, mas o que guia essas duas histórias é o mesmo questionamento, assim, né, do quanto a sociedade foi afetada pela guerra, seja que a sociedade japonesa, seja a sociedade inglesa, né, no caso dos Vestígios do Dia. E assim, eu gostei demais desse livro porque o Kazuo Ishiguro, nos Vestígios do Dia, as coisas elas ficam um pouco mais claras, assim, fica tudo meio que pingos nos is, ele vai colocando ali, mesmo que de início tem ali uma certa entrelinha. Eu acho que o livro todo, Os Vestígios do Dia, tem uma entrelinhas. Depois, à medida em que a gente vai entrando na história, a gente vai ali compreendendo cada ponto que ele vai levantando. Aqui no Artista do Mundo Flutuante, o Ishiguro, ele tem uma sutileza bem maior, porque assim, ele não entrega nada de bandeja pra você. Você precisa ali pensar um pouco e fazer um exercício de alteridade. Eu acho que uma das grandes coisas deste livro aqui é justamente isso, você fazer um exercício de alteridade, seja para você poder se emocionar, ou seja para você questionar o papel deste personagem aqui, desse artista do mundo flutuante. E assim, a forma como o Ishiguro faz isso daqui no Um Artista do Mundo Flutuante me impressiona muito porque é muito elegante. A prosa do Ishiguro aqui nesse livro
é muito chique, é muito sutil, é muito... As coisas, elas são subentendidas de uma maneira que ele, o tempo todo, ele confia na inteligência do leitor. Em momento nenhum ele vai necessariamente te explicar tintim por tintim o que é que aconteceu, o que foi que esse personagem fez. Nada disso, você subentende. Não que os Vestígios do Dia ele faça algo didático, mas nos Vestígios do Dia a gente tem uma questão mais forte ali, então meio que ele precisava falar sobre isso, sabe? É que no Um Artista do Mundo Flutuante, não, no Artista do Mundo Flutuante, a gente tem uma coisa muito chique, uma prosa muito chique, uma coisa muito, assim... Eu estou falando isso daqui e eu tô te dando aqui, ó, sabe? Uma pista bem ali escondida e você vai decifrando. E aí quando você termina o livro, você termina com aquela sensação assim... Caramba, as coisas elas nem sempre são como a gente pensa que elas são, né? As coisas elas nunca são tão simples assim. E eu acho isso incrível, assim. Eu não vou dizer que este livro aqui foi o melhor livro que eu li, nem nada disso. Nem é meu favorito do Ishiguro, meu favorito ainda continua sendo Os Vestígios do Dia. Mas esse livro aqui, ele é um livro muito chique. É muito chique, eu falo assim, no sentido de ter uma prosa, de ter uma narração muito elegante, uma narração muito sutil, muito fina, muito bem apurada. É assim, claro que se você vai esperando uma grande história ou algo assim, eu acho que em alguns aspectos Um Artista do Mundo Flutuante deixa a desejar em comparação com os outros livros do autor que eu li, os outros romances, né? Eu acho que falta um certo... Pra mim, a única coisa que eu senti falta aqui nesse livro foi um certo desenvolvimento maior nas histórias, mas eu acho que faz parte dessa sutileza do Ishiguro, que é um sentimento conflitante falar sobre isso, porque assim, eu amei a sutileza, mas ao mesmo tempo eu sinto falta ali de uma coisinha, sabe? Mas nada que impeça a leitura. Foi um livro que eu li muito rápido, eu li ele em 2 dias, assim, não consegui parar. O Ishiguro, pra mim, tem sempre uma escrita muito gostosa, uma escrita que desce muito bem, né? As páginas, elas passam sozinhas e eu acho isso o máximo. E uma das coisas que mais me impressiona aqui é que em nenhum momento ele subestima o seu leitor. Eu acho isso muito impressionante, porque geralmente é muito raro algum autor falar sobre temas espinhosos sem subestimar a inteligência de quem está o lendo, né? E aqui o Ishiguro faz isso, assim, ele consegue fugir dessa curva muito bem. Enfim, foi um livro que eu gostei muito, eu acho ele muito bonito, muito delicado, muito sutil. Eu senti falta de algumas coisas, né, em quesito de trama, etc, mas nada muito uau, sabe? Tipo, eu acho que pra mim ainda meu favorito do Ishiguro é Os Vestígios do Dia, porque tem toda essa questão, apesar de eu também ter alguns problemas com aquele livro. Eu acho que tem trama, tem aquela coisa assim bem mais madura, por isso que eu falo que às vezes, pra mim, em alguns momentos, Um Artista do Mundo Flutuante soou como um exercício de escrita para Os Vestígios do Dia. Mas enfim, ler Ishiguro é sempre muito bom, assim, tudo, quase tudo, tirando o livro de contos que eu, assim, prefiro pensar que não li e que não é do Ishiguro. Assim, os romances do Ishiguro que eu li sempre foram leituras muito suaves, sempre leituras muito boas, sempre leituras que meio que dão um clique, assim, na minha cabeça. Esse foi meu Ishiguro do ano e eu acho que já está de bom tamanho. Só voltarei a ler o autor no próximo ano, provavelmente, né? Não sei qual livro lerei dele, talvez Não Me Abandone Jamais, Gigante Enterrado, não sei qual lerei. Mas enfim, demorei pra ler esse livro, porque meu amigo sempre indicava, eu falava assim, não, vou ler, ficava pra ler. Enfim, peguei pra ler e enfim, é sempre bom ler esses autores como Ishiguro, é sempre como reencontrar um amigo, e esse amigo vai te contar uma história, sabe? Eu tenho muito isso com alguns autores que eu gosto muito. Sempre vou economizando ali os livros pra, tipo assim, tem um momento assim, eu quero ler coisa específica daquele autor daquele jeito, aí eu vou lá e pego. E, enfim, é sempre uma experiência muito boa, é sempre uma experiência muito gratificante. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui porque eu já tô me estendendo muito nesse papo. E dê uma olhada nesse livro, é um livro muito legal mesmo, assim, pra quem se interessa também sobre cultura nipônica e sobre o papel do Japão durante a Segunda Guerra, vale muito a pena ler. E é isso, vocês vão encontrar na livraria mais próxima de vocês. Se vocês não encontrarem, enfim, dá pra encomendar, que é da Companhia das Letras. Vocês podem comprar pela Amazon, enfim, sempre priorizo as livrarias. E é isso, gente. Fico sempre muito feliz de compartilhar aqui esses livros que rendem assuntos e conversas legais, bacanas, etc. E bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Leiam Ishiguro.